Glória a Deus, é um prazer novamente estarmos juntos e mais uma vez nessa série falando de intimidade. Agosto para nós é o mês da intimidade e eu quero conversar com vocês sobre esse relacionamento tão próximo que Deus deseja manter conosco. Essa ideia que não surgiu na mente humana, mas foi o próprio Deus. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele é que nos escolheu. Então o desejo de estar perto de mim, o desejo de estar perto de você, o desejo de observar os detalhes, de participar de uma forma íntima da nossa vida, surgiu no coração de Deus. Isso nos sinaliza primeiro, algo muito importante, no que depender de Deus, com certeza, todos os problemas, todas as crises, todas as barreiras que possam tentar nos impedir, no que depender dEle, vai cair por terra. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Só que nesse relacionamento, enquanto na ponta desta corda está Deus, na outra ponta estamos nós, eu e você. E Deus nos deu, apesar de todo o seu poder, de tudo aquilo que Ele pode fazer e de toda a sua soberania, Ele liberou o livre-arbítrio. Quando o livre-arbítrio interfere na soberania, a soberania prevalece, porque Deus é soberano. Mas quando o assunto é relacionamento, nós precisamos entender que na outra ponta desta corda, onde estamos nós podemos definir ou descrever qual é o nível de intimidade e relacionamento que vamos manter com Deus. Só para vocês entenderem, volto a uma mensagem anterior minha, onde um texto bíblico diz que quando Jesus chegou em Nazaré, ele não podia fazer muitos milagres. Olha bem, o Todo-Poderoso chega em Nazaré, e quando Jesus chega em Nazaré, o texto bíblico diz que ele perde o poder. Ele não pode fazer muitas coisas em Nazaré. Por quê? Será que quando Jesus se aproximava de Nazaré, era mais ou menos como super-homem, se aproximando de seu planeta, se deparando com uma criptonita que neutralizava sua força? Não. Havia algo realmente que limitava o poder de Jesus em Nazaré. Não o poder dele, mas o poder dele em Nazaré. Por quê? Porque a dinâmica acontece por meio da fé. E faltava fé naquele povo, onde Jesus, para eles, era alguém comum, porque cresceu no meio deles. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero dizer que Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum, em Betsaida, em Jericó, em Naim, em Jerusalém, na Samaria. Mas quando chegava em Nazaré, um problema acontecia. O que é? Nazaré não oferecia um ambiente para que o milagre acontecesse. É muito importante entendermos isso, porque muitas vezes nós criamos um ambiente onde o milagre não pode acontecer. Muitas vezes nós criamos um ambiente que dificultamos o agir de Deus naquele ambiente. Nós não podemos limitar o poder de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, mas eu posso limitá-lo nos meus negócios. Eu posso limitá-lo na minha família. Eu posso limitá-lo no meu ministério. Eu posso limitá-lo, sim. Eu posso limitá-lo na minha saúde. Sim, eu posso ter um problema de saúde, precisar de um milagre, mas não conseguir criar um ambiente para que o milagre aconteça. Isso é possível. Por isso, minha proposta hoje é mostrar a história de alguém que resolveu ser íntimo. Alguém que decidiu viver uma vida de intimidade com Jesus.
Eu preciso que você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, verso 21. Eu vou mostrar bastante texto, né? Essa tem sido a dinâmica das séries aqui, até porque o propósito é que você continue acompanhando em casa. Mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre João, um jovem pescador que deixou a pesca para seguir a Jesus ao lado de mais 11 homens. E João viveu um relacionamento muito diferente dos demais. Olha bem, Jesus teve 11 discípulos, é verdade. E João se destaca de uma forma muito particular dentre eles. E por quê? Porque Jesus gostava mais de João, porque João era o predileto de Jesus, porque Jesus amava mais a João do que a outros. Não. O próprio João disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João é aquele que nos mostra que ninguém pode fazer nada para Deus nos amar mais e fazer nada para que Deus nos ame menos, porque ele já colocou todo o seu amor em seu Filho para morrer por nós. Então, o que aconteceu nessa trama, nessa história entre Jesus, João e seus 11 amigos, ou mais para Jesus, seus outros 11 discípulos? O que aconteceu para que houvesse um relacionamento tão íntimo, tão diferenciado? Vamos prestar atenção, porque segue uma linha muito legal de raciocínio. Verso 21, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco. Usa-me, ó Deus, de uma forma muito especial nesta noite. Continua falando conosco, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Isso. Vamos aqui dar uma olhadinha nisso. O texto diz que Jesus vem andando e ele vê um barco com 3 homens. Um homem um pouco mais idoso, por nome Zebedeu, e seus 2 filhos que estão trabalhando. Eles estão consertando as redes. É isso que eles estão fazendo. O texto nos diz que Jesus vai abordá-los e que Jesus é que vai tomar a iniciativa de estabelecer um relacionamento. O texto diz que Jesus viu ali os 2 homens que trabalhavam com Zebedeu, seu pai, e estavam consertando as redes. Jesus então se aproxima, inicia uma conversa e diz: eu preciso que vocês me sigam. Olhe bem, aqui nós temos a confirmação de quem nos escolhe é Ele, e não nós que o escolhemos. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai acrescentando à igreja aqueles que hão de salvar. Então, até quando você pensa que no final de um culto, durante um apelo, até você que pensa, Ju, que voltou por uma escolha sua, não. Ele te chamou de volta, Ele te resgatou. Entendeu? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O que nós vemos aqui é que uma das maneiras de ser próximo de Deus e de Jesus aqui é gostar de trabalhar, porque nunca chamou ninguém à toa. Vagabundo, quem não faz nada.
Até porque você vai andar com Jesus, Jesus disse o seguinte: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, se você quer ser íntimo de Jesus e de Deus, aprenda uma coisa: preguiçoso não vai rolar. Entendeu? Quando era mais antigo, que as igrejas não usavam cadeira, era banco. Aí eu gostava daqueles que diziam: você que diz que é membro de banco é prego, parafuso e madeira. Você é membro do corpo de Cristo. Eu achava isso mó barato. Até que acabou os bancos, acabou os argumentos. Mas deixa eu falar com você aqui. É muito importante entendermos isso aqui. O que os caras estão fazendo? Trabalhando. Jesus então diz a eles assim: olha, eu queria que vocês fossem comigo. E o texto diz que eles deixam duas coisas: o barco, que é a sua vida profissional, e deixam seu pai. Preste atenção, porque isso é muito importante. Eles continuavam, né? O Zebedeu era o dono do barco. Quando nós vimos Pedro pescando novamente depois de alguma crise que viveu, tudo indica que o barco ainda pertencia a ele. Mas é importante entendermos que o texto está dizendo é que se eu quero ser íntimo, eu tenho que pegar minha vida profissional e colocar em segundo plano. Eu tenho que colocar minha vida familiar em segundo plano. Porque em primeiro plano vem a minha vida com Deus. Eu sou casado, amo minha esposa, amo os meus filhos, tenho meus negócios, minhas coisas, certo? Mas em primeiro lugar vem Deus. Você quer ser íntimo de Deus? Coloque Deus em primeiro lugar, porque Deus nos colocou em primeiro lugar. É importante entendermos isso. Se você ainda não é capaz de colocar Deus em primeiro lugar, você vai ter sérios problemas para ser íntimo dele, porque é assim que funciona. O texto aqui nos diz que quando eles recebem o convite, estão trabalhando e deixam o barco e seu pai para viver com Jesus. Amém? Amém? Mas vamos dar uma olhadinha? Mateus capítulo 10, verso 2. Põe para mim, Mateus 10, 2. Se você quiser ir anotando, anote aí. Mateus 10, 2. Fica atento aí porque eu vou usar bastante, tá bom? Ora, o nome dos 12 apóstolos são este. O primeiro quem era? O primeiro quem era? Chamado Pedro. O segundo quem era? O terceiro quem era? E o quarto quem era? Quem era? João. Numa escala de quem está chegando, João chegou em quarto. O quarto nome. O primeiro abordado foi Pedro, lembra do primeiro encontro? Que já foi chamado com seu irmão André. Então quem chegou primeiro, o maior barato isso, foi o Pedrão, com o irmão dele, o André. Logo depois chega quem? Tiago. E depois chega... Só que eu aprendi uma coisa: relacionamento de intimidade com Deus não tem essa de cheguei primeiro. Eu estou há 25 anos nessa igreja. Sei tudo. Posso estar em casa. Posso até falar o que o pastor fala. Pois é, legal, maneiro. Mas na igreja esse negócio não é posto, não. Relacionamento com Deus é construído todo dia. Entendeu? É importante nós, porque João, ele, aqui, o nome dele vem em quarto. Eu fiquei olhando isso, pensei, poxa, eu achei que João tivesse chegado assim, primeiro. Foi um dos primeiros, mas tinha mais gente na frente. Quem aqui já ouviu aquele texto assim? Anda rápido para não perder a bênção. Cuidado, senão alguém vai pegar a sua bênção. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus fala para Samuel: Samuel, dá um pulinho em Belém, lá na casa do Jessé, porque lá na casa do Jessé eu vou levantar um novo rei para Israel. Lembra disso? Só que quem vai ser o futuro rei? Davi. E Davi é o único que não está em casa. Aí eu fiquei meio chateado com Deus, me permita.
Porque será que Deus não sabia que Davi não estava em casa? Quase que Davi perde a bênção. Onde Davi está? Não está em casa. Mas cadê o Jessé? Acabaram os filhos? Não é que você tenha pouco, você tem 7. Não tem mais ninguém. Aí Jessé falou assim, rapaz, tem o meu caçulinha, o Davizinho, está trabalhando. Olha que beleza. Trabalhando. O que tinha 7 homens em casa à toa, no horário de trabalho? Tivesse um texto para dar, um título para dar esse texto, daria 7 homens e um destino. O destino dos à toa. Não chegar em lugar nenhum. Aliás, sorte é o esforço que o preguiçoso não quis fazer. E o esforçado fez para alcançar a vitória. Aí o preguiçoso disse que nós teve sorte. Sorte, sorte, sorte. Dá uma olhadinha. O posicionamento desse camarada é extraordinário. A postura que João vai tomar em meio a esse relacionamento é muito interessante. E o pior de tudo é que Jesus é chamado nada mais, nada menos do que príncipe de quê? Príncipe de quê? E sabe como é que Jesus chama João? Filho do trovão. Pensa num negócio difícil, é ser íntimo, os dois. Porque enquanto Jesus é da paz, João é o oposto de Jesus. Quando nós olhamos isso, coloca Marcos 3,17, nós conseguimos ver isso nesse texto. Porque o relacionamento vai começar entre eu e Deus, entre você e Deus. Mas aí nós temos um problema. Quem eu sou e quem Deus é. Olha aqui, ó, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, o qual pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Explosivo. Gente da gota. Eu gosto disso, porque isso mostra a diferença entre Jesus e nós. Quem aqui é explosivo, levanta a mão. Os explosivos. Aí, nitroglicerina pura. Sim ou não? Sim, a turma explode à toa. Pavio, tem nem pavio. Acendeu, explodiu. Pum. Só sobra os destroços. Quem aqui é zen, assim, zen. O mundo acabou e você está tomando água de coco. Levanta a mão. Isso. Baixa a mão. O que é isso? Isso nós somos diferentes. Aí, às vezes, nós temos muita dificuldade de conviver. Porque essa turma que levantou a mão, você fala para ele assim, vamos, você caça ele. Você olha, já está lá na... O que foi? Você não falou, vão? Já vim. E o Pacífico, você fala, vão? Vão! Vão! Não vão mais droga nenhuma, porque agora quem não quer isso sou eu. Eu acho maravilhoso, porque cada um tem o seu jeito, a sua maneira de ser. E é muito difícil para muita gente se relacionar com Deus, porque somos muito diferentes. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Eu não penso como você vê. Como é que alguém que tem caminho, pensamento e quer andar junto com a gente? Esse é Deus, com uma proposta: mude que nós vamos andar junto. Porque o João era filho do trovão, está lá no versículo. E você pensa, isso é pior. Olha a próxima fase disso, Marcos 9,38. Olha o que vai acontecer nesse texto, uma frase dita por João. E João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um em teu nome, né? Vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e lhe proibimos, porque não nos segue. Olha o temperamento do João. Estava um cara lá expulsando demônio, o João ficou invocado. Porque o cara que estava expulsando o demônio não estava debaixo da autoridade dele. Jesus falou, João. Difícil ser príncipe da paz, perto de tu.
João, deixa eu falar com você, deixa eu te explicar. Aquele que não é contra nós é por nós, João. É demônio, lembra? Demônio. O cara está expulsando demônio. O que João achava? Que era um direito só dele. Isso. Tem gente que não consegue ser íntimo porque acha que o mundo está girando ao seu redor. Querido, se você está vendo o mundo girar ao seu redor, procura um médico, você está com labirintite. Você não é o centro das atenções, pelo amor de Deus. Nós precisamos entender isso. Eu só estou te mostrando que Jesus vai chamar um camarada como João, que ele chama de filho do trovão, mas vai chamar um indivíduo que, olha, o pensamento dele é que ele é alguém exclusivo, é que tudo gira em torno dele. Mas Jesus está trabalhando no desafio de mudar gente, de mudar pessoas. E entenda uma coisa, seja maduro para isso. Tem gente que muda num culto. Tem gente que entra, bebeu, fumou, adulterou, deu volta nos outros. Entra num culto, meu filho, num culto, muda tudo. Sim ou não? Mas tem gente, meu filho, parece aquelas roupas brancas que nós botávamos para quarar. Sabe? Esfrega. Amarelo. Vamos lá de novo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você fala, Senhor, isso não melhora não. Já uns 200 já ficou limpo na frente dele. Não ri não, que você pode estar rindo de tudo. É o desafio. Isso é maravilhoso, gente. Para uns acontece de um jeito, para outros de outro. Certo? Nós precisamos entender essas diferenças. Você quer ver uma outra coisa? Olha o Joãozinho aqui, nesse texto. Isso, no próximo aqui, é Marcos 10, 35. Olha o que esse cara faz com a equipe de Jesus. E aproximaram dele Tiago e João, filho do Zebedeu, aquele cara do barco. Às vezes eu acho que Jesus era melhor ter levado ele e ter deixado os filhos. Dizendo, mestre, queremos que nos faça o que pedimos. Olha o que eles querem. E Jesus disse, ou ele lhes disse, que quereis que eu vos faça? E eles lhe disseram, conceda-nos na tua glória, que nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Verso 38. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Nesse texto mais à frente, diz que os discípulos de Jesus ficaram tão indignados com João e com Tiago, sabe? Que Jesus teve que fazer uma terapia de grupo. É só você olhar mais à frente. Que eu imagino Pedro falando, e eu sento onde? Com aquela espadinha já na mão para cortar. Eu sento onde, João? Você senta do lado, Tiago do outro, e eu fico em pé. É só para você ter noção, para você ver que você é muito melhor que o João. Porque o meu propósito hoje é fazer com que você entenda que você e eu podemos ser muito mais íntimos de Deus do que somos. Porque Ele não nos chamou por acaso, enganado. Ele sabe quem eu sou e Ele sabe quem você é. Mas Ele não nos chamou pelo que somos. Ele nos chamou porque Ele sabe quem nós podemos ser. Então para de se esconder. Ah, pastor, vovô era assim. Sabe? Aquela história da Gabriela, lembra da Gabriela? Na minha época de garoto, uma novela que tinha a musiquinha. Eu nasci assim, eu cresci assim, e você sempre assim, vou morrer assim. Gabriela... Tem uns irmãozinhos aí, Gabriela, Ô pastor, muito difícil, o senhor sabe, né pastor? Depois que inventaram a frase é difícil, nunca mais foi fácil. Tudo é difícil. Pare e pense. Nós estamos olhando aqui, né, alguém problemático, sim ou não? Sim ou não? Sim. Isso. Mas, Lucas 9,54, aí João
me parece que melhora um pouquinho. No capítulo 9, no verso... Lucas 9, 54. E os discípulos, qual discípulo? Vendo isso, disseram o quê? Senhor, querem que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também? Verso 55. Voltando-se, porém, repreendeu e disse: vós não sabeis em que espírito sois. Depois você lê o resto. Jesus mandou os batedores. Como funcionava a caminhada dele? Homens iam à frente e preparavam o lugar para eles lancharem, pernoitarem. E quando eles chegam nessa ocasião, é território samaritano. E quando eles chegaram, ninguém deixou com que eles ficassem hospedados. E logo em seguida, quem é que chega? Jesus com a turma dele. E quem é que está lá? O João. Aí a turma que chegou disse: olha, nós não conseguimos nenhuma casa para receber a gente. Aí o João não aguentou. Aí, Jesus, se o senhor quiser, eu peço agora para cair fogo do céu e matar esses caras de Samaria tudo. Entendeu? O espírito do Nero apareceu nele. Sabe? Boate quis. Vamos tacar fogo em tudo. Queima tudo. Jesus falou: João, se ele pudesse, falaria: meu Deus. Mas é o próprio Deus. Difícil. João, senta aí. Você não está entendendo nada, João. Está ruim da gente andar junto, João. Você está querendo matar os caras, eu vim para salvar, João. Primeiro a gente salva, depois a gente mata. Não é verdade? A ordem é diferente. Você está querendo matar antes de salvar, esse negócio está errado. Pastor, o que você está querendo mostrar? Eu estou querendo mostrar com esses textos para você e para mim a diferença que tinha entre esses dois. Diferenças que às vezes nós olhamos para Deus e nos vimos tão distantes dele, sabe? Com um comportamento tão indigno de estar com ele. Mas mesmo mediante a tudo isso, João permaneceu lá. E preste atenção em Marcos 4,33, porque olha só. Não, coloca primeiro Mateus 17:1, perdão. Mateus 17, verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte. Preste atenção. Vamos voltar um pouco lá atrás e lembrar. Nós já lemos que Jesus havia selecionado Pedro, seu irmão André, Tiago e seu irmão João. Sim ou não? Ok. No grupo dos 12, houve uma seleção de 4. Jesus trouxe 4 indivíduos para viver numa linha mais íntima, mais perto. Não tem nada a ver com amor, simplesmente. Amar, ele amava a todos eles. Mas agora Jesus chama os 4. E agora nesse texto, quando há um momento em particular, Jesus chama Pedro, Tiago e João. Deu para notar que o grupo ficou um pouco menor. Mas eu queria que você observasse que João permanece no grupo. O grupo se fechou. Primeiro dos 12, 8 ficam mais distantes. E não tinha a ver com Jesus, tinha a ver com o posicionamento, com o estilo de vida que eles escolheram viver. E no que diz respeito a milagres, a ousadia de Pedro deu a ele experiências que nenhum outro discípulo viveu. Não há registro de que Jesus tenha feito nenhum milagre na casa de nenhum dos discípulos, senão na de Pedro. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que estar próximo não é seguir o mesmo modelo do outro, não.
Estar próximo e viver numa intimidade é viver com Deus e criar as experiências, ou obter as experiências que Deus separou para nós. E elas não precisam ser igual a do meu irmão. Davi nunca reclamou por não ter construído uma arca. Ele veio para matar gigante e ser rei. Daniel nunca foi rei, mas foi um presidente, certo? Dentro do ambiente babilônico e persa. Nós vamos olhar Deus fazendo coisas extraordinárias na vida de pessoas diferentes, em áreas diferentes. Isso é intimidade, é reconhecer que tipo de vida eu vou ter ao lado do meu Deus. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que as coisas estão ficando, em particular, quem é que participa? Pedro, Tiago e João. O grupo fechou. Por algum motivo que eu não sei qual, André já não está mais presente. Quando nós olhamos para isso, o que vemos é o grupo ficando menor. Lucas, capítulo 22, verso 8. Lucas 22, 8. Coloca para mim, por favor. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. Pedro, André, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pedro e João. Me parece que o grupo está diminuindo. Eram 12, veio para 4, de 4 veio para 3, de 3 veio para 2. O grupo diminui novamente e João está lá. Quando nós olhamos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 2, põe para a igreja acompanhar. Atos 12, 2. João recebe um baque muito grande, porque Herodes manda matar Tiago, irmão de João, e daqui para frente você já sabe porque Tiago não participa mais, porque não vive. E o texto diz que Herodes, vendo que isso agradava ao povo, manda prender a Pedro. Olha bem, a cada momento que passa, nós olhamos, talvez o texto do salmista que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, apenas com os teus olhos verás. O que nós estamos vendo é um homem que resolveu viver um estilo de vida diferenciado. Não era diferente de ninguém. Se tornou por causa de sua postura, de seu posicionamento. E João era alguém, você quer ver? João capítulo 13, verso 23. Quem já ouviu dizer que João era o discípulo que Jesus mais amava? Levante a mão, por favor. Você já ouviu dizer isso? Pois é. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus estava reclinado no seu. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, está escrito onde? Qual livro? Qual livro? Qual livro? Quem foi que falou que Jesus amava João? O João. Jesus nunca falou que amava o João mais do que os outros. Mas o João, preste atenção porque isso é precioso, porque nós hoje não vemos João como o mais amado, sim ou não? Por quê? Porque ele se via como o mais amado. Se você se vê um derrotado, como é que as pessoas vão te ver? Isso. Se você vê um incapacitado, como é que as pessoas vão te ver? Como incapacitado. Se você se vê feio, as pessoas te veem feio. Sim ou não? Agora, porque as pessoas acabam te vendo da maneira que você se vê.
Porque é a maneira que você se vê que faz com que você tome uma postura para botar as pessoas no seu devido lugar. Bondade é como blush. Se usar demais, tu vira palhaço. Eu estou dando umas postagenzinhas de manhã que está irritando o povo. Sim, hoje eu postei bem assim, estou postando de propósito. Tem gente que é igual vinho, fica muito melhor com a rolha na boca. Porque me parece que as pessoas acham que não tem gente ruim. Amanhã eu vou estar falando sobre isso. O pessoal fica com, nossa, pastor, o senhor não pode falar que fulano é ruim. Eu falo, ruim. Tem gente que eu olho e digo, não é possível que esse era o espermatozoide mais esperto. Ele só conseguiu ser o mais rápido. Pastor, nossa, o que Jesus falaria? Te falo, raça de víbora, filho do cão. Jesus não tinha problema. Nós temos que entender uma coisa, ficar bom todo mundo pode ficar, sim ou não? Sim, agora ser bom, você tem que querer ser. Tem gente que é ruim, então cuidar para você. E tem gente ruim na igreja, tem. Tem filho do cão na igreja? Tem não, que é isso, tem? Quem não, tem. Claro que tem, gente. Tem invejoso na igreja, mentiroso na igreja, mal pagador na igreja, mulherengo na igreja. Tem. Às vezes eu acho que o inferno é aqui do lado, se parede e meia. É só pular para lá que já cai. E a gente ri de nós mesmos, porque não estamos rindo dos outros, não. Que a gente não é funcionário do diabo, mas às vezes faz um freelance. Às vezes presta um servicinho assim. Eu quero que você entenda que não tem a ver conosco, é por Ele, para Ele, todas as coisas. Nós podemos nos tornar alguém melhor, porque Ele disse que nós nos podemos, e quem disse é o Todo-Poderoso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que eu tenho que parar é de me ver como derrotado. João se via como o mais amado. E bota o texto 24. O Pedrão, olha o Pedro no 24. Então Pedro fez sinal para este é o João, para que ele perguntasse para Jesus de quem ele falava. O cenário é mais ou menos esse. A turma está comendo na mesa lá, olhando um comes e bebe. De repente Jesus falou, aí rapaziada, vou falar uma coisa para vocês. Um de vocês vai me trair. Pronto. Um olhando para o outro, O João botou logo a cabeça. Falei assim, eu não sou, senão eu não deixava. Olhou para o Pedro, como quem diz, é tu, Pedro? Pedro falou, pergunta para ele quem é. Olha o nível de intimidade. Você está rindo? Você abre o Evangelho de João. João narra coisas que ninguém narrou. A história de Jesus com Nicodemos aconteceu de noite. Ninguém viu. Como é que o João escreveu? Jesus falou, João, chega aí, João. Menino, tu não acredita. Tu acredita que o Nico veio falar comigo essa noite? Falei mesmo para ele. Ah, se arrependeu, infeliz. Vai nascer de novo. O que é isso? É intimidade. Eu queria inspirar, e eu estou pregando para mim mesmo. Para mim mesmo em primeiro lugar, porque volta e meia parece que eu sou inimigo dele. Penso coisa, faço coisa, falo coisa. Aí você pode olhar, nossa pastor, o senhor, sim, eu. Tem hora que eu penso umas coisas assim. Eu falo, Cláudio, você é filho de quem? Deus não está em você não, meu filho. Eu falo comigo mesmo. Porque tem uma pessoa que mora dentro de mim aqui assim, que parece que é ressuscitar de vez em quando. E para não se manifestar, eu tenho que ir para perto do meu Deus, que faz com que cada dia mais eu morra, gradativamente. Hoje, muitos que olham para a minha vida dizem, nossa, o pastor não peca. E vai ser difícil você ver, porque me parece que eu já controlei os negócios para pensar. A mulher não está aqui.
Às vezes eu quero matar ela, eu falei assim, ninguém aguenta. Eu falei, Senhor, isso não é mulher de dar para os outros. Mas estou vivendo com ela há quase 30 anos, é o amor da minha vida. Vou falar uma coisa para você, você não é super-homem nem Mulher Maravilha. Você é gente. Você é crente, está solteira, toma cuidado, minha filha. Vai namorar, ou eu para o seu namorado, o que você vai ver se você é crente? Está na pista. Seu namorado agarrando você, meu Deus, nossa, o Satanás. Não, isso não é demônio, é hormônio. Isso é sadio. Alguém te fez raiva, você quer fazer o quê? Isso. Mostra o grau de intimidade que você tem. Abre esse coração para ver se melhora. Não tem raiva. Chegaram primeiro que tu, comeram o frango, tudo. Deixou arroz e feijão, você quer o quê? Nossa, meu irmão, estava bom o frango. Dá vontade de você falar, você vai fazer companhia a ele, infeliz. Não é verdade? Ele morreu mais cedo e você agora, Então, íntimos, eu aprendi uma coisa, íntimo é gente, estilo filho do trovão, gente que fica chateado às vezes com os outros, gente que quer ter privilégios, isso é gente. Agora, o mais legal disso tudo é ser chamado de discípulo amado, é ser chamado de discípulo do amor. Isso é maravilhoso, e isso só se consegue com muita intimidade. Então saiamos daqui para sermos íntimos de Deus. Agora como? Eu quero essa linha aqui do João, vou te oferecer ela, que ela é mais fácil. Uma linha gradativa, unidirecional e crescente. É isso. Entendeu? Amanhã eu fico melhor do que... E depois de amanhã? Melhor do que amanhã. E assim eu vou crescendo, vá devagar. Este relacionamento não é uma prova de velocidade, é uma prova de resistência. É assim que funciona e eu tenho falado disso o tempo inteiro. Então deixe Deus te moldar, entenda que Ele sabe quem você é, não te escolheu enganado, não foi seu pai que obrigou você a estar aqui, você não está aqui por causa da sua mulher, esquece isso, nada disso é poderoso o suficiente para bloquear a ação do diabo, para impedir você de estar aqui. Você só está aqui porque Deus deseja que você esteja aqui. E por que Ele te traz aqui? Porque quer falar com você, que sabe quem tu é. E que está de olho em você, porque está afim que você se transforme o mais rápido naquilo que Ele sabe que você pode se tornar. Posso ouvir um amém? Isso, então descomplica.